Pessoal, agora livro didático língua portuguesa, tá? Língua portuguesa. Vamos começar um gênero novo chamado memórias literárias. O que isso quer dizer, hein, gente? Memórias. O que a memória te lembra? Algo do futuro? Passado, né, gente? Memórias. Mas por que literárias? Literário, gente, um texto literário é quando você trabalha melhor esse texto. Você não simplesmente informa. Vou dar um exemplo aqui normal. Tipo assim, ontem. O que eu fiz ontem? Ontem eu acordei 7 da manhã. Tomei meu café, não sei o quê. Aí fui trabalhar, meio-dia, fiz isso. Isso não é literário, tá? Literário é quando você, como é que eu posso dizer? Você pode usar até, e a gente já trabalhou isso com vocês, algumas das figuras de linguagem, né? Você trabalha melhor o texto, você lembra de uma outra memória, você brinca com o texto, né? Você floreia, é isso que a gente usa muito, né? Na língua portuguesa, você dá uma floreada no texto, né? Isso seriam memórias literárias, tá? Que é o que acontece, por exemplo, nesse texto aí da página... Mas antes de falar do texto, tá? Páginas 52 e 53, não que a gente vá trabalhar isso, tá? Páginas 52 e 53, 52 e 53, tá, gente? Aí, muito rápido, ele fala da origem do sistema de rádio, né? Desse tipo de gênero, né? Desse gênero de comunicação, né? Através do rádio, né? 1887, Heinrich Rudolf Hertz descobre as ondas eletromagnéticas, né? Que inclusive virou até símbolo, né? Hertz. 1896 é fundada em Londres a primeira companhia de rádio. 1897 Oliver Lodge inventa o circuito elétrico. Aí volta. Entre 14 e 18, Primeira Guerra Mundial, aparelhos de radiotransmissão começam a ser usados com fins militares. Ou seja, normalmente é assim, é o Estado que inicia as coisas e depois vai para companhias privadas, né? 19. Começa a chamada Era do Rádio, surgem tentativas de transmissões privadas, ou seja, sai do Estado e passa para iniciativa privada, né? Pessoas, ao invés do Estado, né? O Estado, através das guerras, eles usavam o rádio, né, para se comunicarem, né? Ondas de rádio, melhor dizendo. Não o rádio, mas ondas de rádio. 1922, primeira transmissão radiofônica oficial brasileira, né? E foi feito lá no Corcovado. 1932, passam a ser autorizados nas rádios os reclames publicitários. 47, invenção do transistor já dá grande impulso ao rádio, torna mais barato e ágil. Anos 60, iniciam-se as transmissões por frequência modulada, é o FM. Antes era só AM, né? Agora é FM. E a rádio digital agora, que muita gente está utilizando, o podcast, né? Com sinal de satélite, pode-se ouvir rádio pelo celular ou por qualquer equipamento portátil que sincronize com a internet. Dependendo da época do ano, eu tenho muito costume em relação a isso. Eu baixo um aplicativo, aí desse aplicativo eu ouço a rádio que eu quero ouvir. Por exemplo, lá em Fortaleza tem algumas rádios que eu gosto e fico ouvindo música, né? E o podcast. Podcast é quase que uma inversão, é uma volta ao rádio, né? As pessoas que não gostam de ouvir rádio. Eu já ouvi muito rádio, apesar dos meus 18 anos. Pessoal, virando a página aí, 54 e 55, tá? Capturando tempo. Capturando tempo, tá?
Lá na página 55, tem 4 questõezinhas de resposta pessoal, tá? Hoje tiramos um grande número de fotos com nossos celulares, primeira questão. Mas será que guardamos mais lembranças do que quando se reuniam fotografias em álbuns? Pois é, né? Quantos de vocês têm álbum de fotografia? Seria quase que... Eu teria quase a coragem de dizer que nenhum de vocês hoje tem esse costume de ter álbum, né? Álbum de fotografia. Agora falem com os pais de vocês, os avós, né? Tem algumas casas, em alguns locais a gente acha até aqueles monóculos, né? O que é um monóculo, né? Você fecha o olho, você, através daquele... O que é isso, hein, professor? Monóculo. É assim, ó. E aqui atrás tem uma fotozinha bem pequenininha, de forma que você fecha o olho, você tenta olhar por esse outro, você olha, e você olha sempre direcionado para a luz, né? Monóculo. Isso é coisa para avós, tal, mas tem, tá? Se vocês procurarem, vocês podem achar, né? Mas será que guardamos mais lembranças do que quando se reuniam fotografias em álbuns? Pergunta, né? Você acha que é importante registrar um pouco dos momentos importantes que vivemos? Tem muita gente que hoje ia, né? Porque a gente não está mais saindo, mas tinha muita gente hoje que ia para um show, não sei o que, passava 24 horas lá. 24 horas não, porque não era 24 horas, mas o tempo inteiro lá gravando, preocupado em tirar foto e pouco preocupado em curtir o ambiente, curtir aquela memória, né? Que aquilo vai ficar na memória da pessoa, né? O ambiente. Recordar é viver, diz a letra de uma canção popular. Recordar é tornar passar pelo coração, diz o escritor Eduardo Galeano. Você concorda com essas afirmações? 4. Por que será que determinados momentos parecem passar tão rapidamente, outros demoram tanto, né? Quais deles mereciam ficar registrados? Que critérios você usaria para selecioná-los? Aí são respostas totalmente pessoais, né? Pessoal, página 56, tá? Página 56. Antes de ler, primeira questão. Você se lembra de acontecimentos marcantes em sua vida quando criança? Todo mundo se lembra, né? Compartilhe isso. Em sala de aula é interessante porque a gente sempre pedia para que os colegas compartilhassem isso. E isso era muito legal, né? Cada um tem a sua história, né? 2. De que maneira podemos registrar acontecimentos importantes em nossa vida? Aí vamos começar aí o texto. No final do século XIX, sob um inverno rigoroso, famílias italianas decidem emigrar para o Brasil. Porque era final do século XIX, muita fome, ainda não eram estados totalmente constituídos, digamos assim, Itália, Alemanha, por exemplo, a Rússia, né? A Rússia tinha voltado ainda para a monarquia, então o Brasil tinha acabado com a escravatura e estava precisando de mão de obra, então muita gente veio da Europa e fez esse negócio, emigrou aqui para o Brasil. Aí vieram esses imigrantes, que boa parte deles fez a nossa classe média, tá? Que eu costumo chamar classe média. Muitos deles, né? Italiano, alemão, ucraniano, espanhol, por aí vai. Franceses, mas tem mais italianos e alemães, né? E japoneses também. Entre elas estão os Dacolle e os Gattai, que embarcam em busca de uma vida melhor em São Paulo, onde Angelina Dacolle e Ernesto Gattai se conhecem, casam-se e têm filhos. A caçula da família é a pequena Zélia, que já adulta rememora fatos vividos ou contados por seus familiares. Ela não está nessa foto aqui, tá, gente?
Ela ainda nem nascida era. Aí é o avô dela, a mãe com os tios e alguns dos irmãos. Ela ainda não está aí. Tá? No trecho que você vai ler agora, ela relembra a história de uma das crianças que vieram no navio citado em Roma, em que morreu em 1890, pouco depois do desembarque no Brasil. Durante a leitura, tente descobrir o sentido das palavras desconhecidas, pelo contexto que elas aparecem. Se for preciso, consulte o dicionário. Deixa eu dar uma pausa aqui. Volto já.